Sermão do Monte, capítulo 34, parte 3. Quando orares. Porém, não paro diante da mera enunciação de princípios básicos. Pelo contrário, exponho-os e desenvolvo-os. É dessa forma, igualmente, que deveríamos considerar a oração do Pai Nosso. Os princípios estão todos presentes e ninguém pode adicionar qualquer outro. Pode-se tomar a mais longa oração que já foi oferecida por algum homem de Deus e ali descobrir-se-á que ela pode ser reduzida a esses princípios centrais. Ninguém pode pensar em qualquer outro princípio básico. Consideremos aquela outra notável oração de Nosso Senhor, registrada em João 17, a chamada oração sacerdotal de Nosso Senhor. Se analisarmos a mesma em termos de princípios gerais, descobriremos que ela pode ser reduzida aos princípios que constam nessa oração modelo. A oração do Pai Nosso cobre todos os pontos básicos, e tudo quanto podemos fazer ao orarmos é tomarmos esses princípios, empregando-os e expedindo-os, baseando neles toda e qualquer petição. É dessa maneira que devemos abordar essa oração. E quando alguém a encara sob esse prisma, penso que tal pessoa terá de concordar com Agostinho, com Martinho Lutero e com muitos outros santos, os quais disseram que coisa nenhuma é tão maravilhosa na Bíblia inteira como a oração do Pai Nosso. A economia de palavras, a maneira de sumariar aquilo que realmente importa, reduzindo tudo a algumas poucas sentenças, é algo que verdadeiramente proclama o fato que quem ensinou essa oração não foi outro senão o próprio Filho de Deus. Passemos a uma outra observação, a qual temos salientado em todas as nossas considerações sobre o Sermão do Monte. É que essa oração obviamente visa não somente aos discípulos originais, mas também a todos os crentes de todos os lugares, em todos os tempos. Quando estudamos as bem-aventuranças, reiteramos constantemente que elas são aplicáveis a todos os seguidores de Cristo. O Sermão do Monte não foi endereçado somente aos discípulos dos dias em que Jesus esteve nessa terra e nem somente aos judeus de alguma ainda distante era do reino. Pelo contrário, destina-se ao povo evangélico de agora e de todos os séculos, e sempre foi perfeitamente aplicável a esses. Exatamente da mesma maneira que tivemos de julgar a nós mesmos através do ensino do 5º capítulo de Mateus com respeito ao relacionamento do crente com a lei, assim também agora chegamos diante dessa oração, diante do que o Senhor Jesus disse quanto a essa questão. Portanto, vós orareis assim. Jesus continua falando para nós precisamente da mesma maneira que falava às pessoas ao seu derredor naquela ocasião. Efetivamente, conforme já vimos, a menos que as nossas orações correspondam a esse padrão e a essa forma particulares, não estaremos oferecendo a Deus orações autênticas. Talvez muitas pessoas tenham dúvidas relativas à prática de recitar a oração do Pai Nosso como um ato de adoração pública. Trata-se de um ponto debatível legítimo, onde pode haver opiniões divergentes legítimas. Não obstante, parece-me que nunca nos podemos recordar com exagerada frequência dessa forma particular de oração. E quanto a mim, sempre me tenho consolado com esse pensamento, isso é, que sempre
que talvez eu me tenha olvidado de algo em minhas orações particulares. Se eu fizer a oração do Pai Nosso de alguma maneira, terei coberto todos os princípios básicos. Naturalmente, a condição indispensável é que eu não fique meramente repetindo de forma mecânica as palavras dessa oração, mas cumpre-me realmente orar no coração, na mente e com todo o meu ser. A próxima observação a ser feita é que certas pessoas se sentem perturbadas diante da oração do Pai Nosso, porque ela não diz por causa de Cristo e nem é especificamente oferecida em seu nome. Essas pessoas asseveram que essa oração não se destinava a ser usada pelos crentes, porque os crentes sempre deveriam orar em nome de Cristo. Como é patente, a resposta a essa objeção é que nosso Senhor, conforme já podemos verificar, estava simplesmente lançando os princípios fundamentais que deveriam governar constantemente o relacionamento entre o homem e o seu Deus. Jesus não estava interessado em esclarecer nessa passagem bíblica tudo quanto está envolvido nesse relacionamento, mas estava interessado em ensinar o seguinte: quem quer que chegue à presença de Deus sempre deveria conscientizar-se dessas realidades. Mais tarde, em sua vida e doutrinamento, Jesus haveria de ensinar explicitamente que a oração deve ser oferecida em seu nome. Porém, sem dúvida é evidente, mesmo na oração do Pai Nosso, que a oração oferecida em nome de Cristo é uma ideia implícita. Ninguém pode dizer verdadeiramente Pai Nosso que estás nos céus, senão aquele que conhece ao Senhor Jesus Cristo e que está em Cristo. Por conseguinte, esse conceito aparece implícito nessa oração desde o início. Seja como for, todavia, isso não afeta os princípios que nosso Senhor ensina claramente. No tocante à dificuldade específica que concerne ao perdão, abordaremos esse ponto com detalhes quando chegarmos àquela petição ao longo de nossas considerações sobre essa oração. Por conseguinte, sumariemos as nossas observações gerais, repetindo que nada existe de mais sublime, de mais exaltado do que essa maravilhosa oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou a todo o seu povo. Relembremos-nos, por igual modo, que Jesus a ensinou não para que a ficássemos repetindo mecanicamente pelo resto das nossas vidas, e sim a fim de que os seguidores do nosso Senhor dissessem consigo: quando eu tiver de orar, sempre terei de lembrar-me de determinadas coisas. Não devo precipitar-me numa oração apressada. Não devo começar falando imediatamente, sem antes ponderar o que estou fazendo. Não devo ser meramente levado por algum impulso ou sentimento do momento. Existem certas verdades que sempre deverei ter em mente. Eis os cabeçalhos ou conceitos principais da minha oração. Eis o esqueleto que preciso encher de carne. E estas são as linhas mestras em consonância com as quais me convém prosseguir. Portanto, confio que nenhum de nós haverá de imaginar que a marca d'água do verdadeiro evangelicalismo consiste em falar com certa dose de desdém acerca da oração do Pai Nosso. Também confio que nenhum de nós tornar-se-á culpado daquele orgulho espiritual, para não dizermos até mesmo daquela arrogância que se recusa a recitar juntamente com outras pessoas a oração do Pai Nosso.